Esse país já teve que suportar, depois da intervenção militar, um cidadão chamado. Confisco. Depois do Collor. E o Collor acabou provando que o melhor negócio do mundo são ações, não é isso? Porque ele encilhou e encurralou tudo quanto era conta corrente e título público e título que não era público. Depois nós tivemos o pior presidente que esse país já teve, na minha opinião. Mas também tem essa sombra de tributação, por exemplo, tem a questão de que o pessoal acha que, olha, os preços podem cair mais do que já caíram devido à ingerência governamental. O que vocês estão olhando para agora nesse cenário? Bom, eu pelo menos estou examinando à luz do seguinte sentimento. Esse país já teve que suportar, depois da intervenção militar, um cidadão chamado José Sarney, que teve um ministro que hoje ele ostenta galhardamente o seu nome no Guinness Book, porque ele foi o ministro que teve a possibilidade de produzir a maior inflação nesse país. Né? Então, ele está no Guinness Book. Se não está, a gente vai tentar fazer Devia com que colocar, né? Devia entrar. Nós tivemos o quê? Depois do Sarney, o Collor. Confisco. Depois do Collor. E o Collor acabou provando que o melhor negócio do mundo são ações, não é isso? Porque ele encilhou e encurralou tudo quanto era conta corrente e título público e título que não era público. Então, ele mostrou a todos os brasileiros que ações têm uma garantia que não se imagina e uma segurança que ninguém interpretava ter. Muito bem. Depois nós tivemos um outro presidente, que foi... Como é que era o nome dele? O do topete? O Itamar? Itamar Franco. Né? Depois nós tivemos o pior presidente que esse país já teve, na minha opinião, que foi o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, ele criou uma fantasia que os brasileiros não fazem ideia de quanto tinha de lantejoias essa fantasia. Ele conseguiu fazer com que o real fosse mais forte que o dólar. Uma piada. Né? Porque você precisava de um real para comprar 85 centavos de dólar. Isso foi o maior embuste que esse país já teve oportunidade. E depois ele acabou se considerando como uma pessoa que traiu seus companheiros, né? Porque ele assegurou ao Itamar Franco, após os 4 anos, que ele apoiaria o Itamar Franco, e não honrou acabou sendo contemplado com mais um mandato, não é isso? E depois também traiu fortemente um outro indivíduo muito importante no país, chamado Adib Jatene. Ele convocou Adib Jatene para ser ministro da Saúde e brigar para instaurar a CPMF, que isso iria integralmente para a saúde. O Adib Jatene desenvolveu um trabalho muito grande e conseguiu aprovar a CPMF. Quando aprovada, Fernando Henrique falou, não vai mais para a saúde. Traiu também. Então, o Fernando Henrique, na minha opinião, foi o pior governo que esse país teve. Está entendendo? Aí depois vieram os outros. Veio quem? Veio Lula. Né? O país quebrou com o Lula? Não. Trincou, mas não quebrou. Tá certo?
talvez o Lula tenha sido a figura mais proeminente em termos de surrupiar recursos, não é isso? Sempre com aquela fantasiosa desculpa de falar, eu não sabia. Esse foi sempre o mote dele, né? Aí veio a Dilma, mais 6 anos. O país suportou isso. Então você veja uma coisa interessante. Aí veio o Bolsonaro, não é isso? O Bolsonaro tentou mudar um pouco as feições estratégicas do país. O Lula sempre implementou uma política de caráter social. Está correto? Essa política de caráter social sempre teve o condão de tirar recursos e oferecer àqueles que não sabiam pescar o peixe. Então, uma política estratégica de cunho social, não de cunho econômico. Está entendendo? Muito bem, o Bolsonaro tentou alterar essa estratégia para o cunho econômico. Só que, num determinado momento, ele chegou na conclusão que ele somente conseguiria se reeleger se ele optasse também pelo populismo. E ele optou aí pelo populismo, abandonou a estratégia de implementar uma configuração econômica no país. E é isso hoje que nós temos o quê? O nosso governo examinando a luz do social, tá certo? E examinar a luz do social, você faz o quê? Você dá o peixe, você não ensina a pescar. Então nós vamos ter que conviver mais 4 anos com essa política de você ficar dando o peixe. Quando eu digo dar o peixe, quer dizer, então esse governo começou fazendo rir, né? Não é fazendo você alimentar um sentimento de esperança para um aumento nos meios econômicos. Então, de onde é que vai se tirar dinheiro para dar todo esse benefício social? Se não do povo brasileiro. Daqueles que são os que geram riqueza. Entendeu? Então, a gente precisa torcer e rezar para que esses 4 anos passem rápido. Eu ia dizer, então, estamos lascados. Tá certo? Uma perspectiva otimista. Não, eu tenho uma perspectiva realista na minha sim, opinião. Não, tá tá certo. eu entendendo? concordo. Tá Porque brincando. você veja bem, você pega quais são os acenos que você tem em termos de economia. Os juros altíssimos, a inflação alta, tá entendendo? Então, o povo perdeu o poder aquisitivo. E na razão direta que a inflação ela se acentua, você perde mais poder aquisitivo. Nós temos também uma outra falácia por parte dos nossos governantes, de que esse país aqui é um país que tem uma má distribuição de renda. Só que eles se esquecem que são eles que determinam essa distribuição de renda. Quando eles têm que aumentar o salário mínimo, é 3%. Quando tem que aumentar o salário deles, é 50%. Então, ao longo do tempo, essa diferença vai se acentuando. Está correto? Então, a gente tem que tentar se prevenir disso. E como? Né? Essa é a pergunta do Como? milhão. Então, aí é que vem você estudar e investir os seus recursos na geração de riqueza. Porque o governo não interpreta a geração de riqueza como um fator de estímulo à economia. Ele tem o quê? Ele tem o fundamento básico de social. Tanto é fato que hoje já ele interpreta e anuncia que ele não vai respeitar mais os orçamentos.
Não é isso? Então, tudo isso você vê como fatores negativos, não é isso? Não, sem dúvida. Então, eu olho para esses fatores e falo, vou continuar direcionando meus recursos para gestores competentes e não para gestores incompetentes, como é o governo. Até querendo saber a opinião da Louise sobre isso, mas fazendo um ponto, né? Um dos maiores, vamos colocar assim, né, vilões nessa questão de distribuição de renda é a própria inflação. Porque se você tem uma inflação, por exemplo, vou chutar aqui, de 10%, que foi a inflação oficial medida pelo governo lá em 2021, ou seja, tudo ficaria na média 10% mais caro. Para uma família que ganha muito pouco, né, isso é a diferença entre ter carne na mesa ou não, porque tudo que eles ganham eles acabam consumindo. Para alguém de classe média, você é afetado na cesta de consumo, mas você já tem sua casa, você já tem algum investimento que vai ser corrigido pela inflação. E Exato. se o teu patrimônio é muito grande, que é o caso dos ricos, você tem um monte de investimentos que vão estar ganhando acima da inflação nesse cenário, vai estar comprando em empresas que têm o poder de remarcar preços, por exemplo. E aí, por mais que o preço daquilo aumente, o preço da sua casa aumenta, o preço do dólar que você tem aumenta, o preço das ações que você tem acaba aumentando ao longo do tempo. Então, por conta disso, o rico acaba ficando mais rico nesse cenário, enquanto o pobre, ele fica mais pobre efetivamente porque está consumindo muito menos por conta do avanço dos preços. Mas, Louise, você tem alguma opinião a acrescentar sobre isso? Quando você se coloca no papel do empreendedor, né, do empresário, enfim, imagina você tomar uma decisão de investimento lá em 2019, 2020, com uma taxa de juros que chegou ali no fundo, né, a 2%, e pouco tempo depois, 3 anos depois, você já está em 13,75%. Então, é muito difícil de você tomar risco aqui no Brasil. Então, os próprios governantes que falam sobre distribuição de riqueza são aqueles que corroboram com medidas econômicas que são inflacionárias, e aí, obviamente, a política monetária tem que ficar correndo atrás do rabo, tem que ficar correndo atrás da política fiscal, que é perdulária. E aí a gente chega no momento em que a gente está hoje, com uma taxa de juros altíssima, que favorece o quê? Aquele que já tem recursos. Uhum. Então é um paradoxo que, na verdade, é difícil, né, de você casar a teoria com a prática. Né? Na verdade, o que acaba acontecendo é justamente o contrário. Né? Você acaba não gerando riqueza, mas concentrando ainda mais a riqueza. Né? E é o que ele disse, concordo plenamente. A classe política é aquela que mais contribui para isso. Né? Lembrando, quando você corrige o deles, é tudo em cadeia. Você veja que ao longo do tempo, esta diferença de contemplação, de remuneração, de reajuste, ela vai assumindo um descontrole e uma desproporção fantástica. Você veja que o salário mínimo é R$1.000, R$1.300. O salário do ministro do Superior Tribunal Federal é R$45.000. Quer dizer, olha a diferença. Né? Essa diferença ela foi se consolidando ao longo do tempo, certo? Então é por isso que a distribuição de renda nesse país ela é inadequada. Exato. Certo? E aí você cai numa armadilha muito comum, né, para os países em desenvolvimento, que é a estagflação. Que quando você chega em um momento, você não consegue controlar a inflação, você tem toda uma questão de inflação indexada, porque você tem os contratos que vão sendo corrigidos, e essa própria inflação vai retroalimentando ainda mais a inflação, o que leva à estagnação da economia. Eu estava buscando aqui, enquanto estavam comentando sobre esse dado, algo que eu tuitei na época que estava tendo os debates eleitorais, foi a informação que o candidato à época, Felipe Dávila, ele colocou, né, e eu fui correr atrás para ver o dado exato, que era a diferença entre o crescimento do PIB do Brasil entre 2011 e 2020 e o crescimento do salário, sem contar penduricalhos, dos parlamentares no mesmo período. Lembrando que eu estou falando de 2011 a 2020, já tivemos mais aumentos depois. Mas nesse período, um período de 10 anos, o PIB brasileiro cresceu no acumulado 2,7%, média de 0,26% ao ano. Enquanto isso, o salário dos parlamentares saiu de 16.500 para mais de 33.000, um aumento de 104,6%. Que beleza. Está explicada a questão da distribuição de renda no país. Né? E depois eles querem taxar dividendos para resolver as coisas. Exatamente. Né? Enquanto eles estão lá simplesmente pegando tudo isso. Porque cada dia que passa, eles têm a necessidade de mais recursos. De mais dinheiro, né? Então, eles vão colocando o dedo onde dá. Né?